Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa aula de número 6 aqui na nossa semana da meditação, nesse sábado, às 22 horas, a nossa aula de número 6 aqui. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre meditação, sobre consciência, sobre despertar da consciência. Me contem aí pelos comentários se tá tudo certo com o som, com a imagem, com a música, se vocês ouvem aí, tá tudo certo. Boa noite, Norcília, boa noite, Nelly, boa noite, Mariana, boa noite, Francis, boa noite, Catarina, boa noite para todos vocês que estão aí entrando para a nossa aula de número 6, a semana de meditação. Boa noite, trilhas de pós-graduação, boa noite, Lorena, boa noite, Léo, boa noite, Raquel, boa noite para todos vocês e vamos começar então a nossa aula de número 6, né? Sempre começando aqui, dando os nossos recados de sempre e aí aproveitando que eu já tô vendo os corações subindo, gosto de dizer isso logo desde o início para que todo mundo cliquem nesses botões que estão aqui embaixo. Então a gente tem aí os botões de coração, tem os botões de envio para outras pessoas. Então vamos começar a nossa live compartilhando um pouquinho da nossa luz, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então já clica nesse ícone que está aqui embaixo, que parece um aviãozinho, então você vai clicar nele. Eu vou clicar nesse exato momento, como eu fiz todos os dias, e a gente vai selecionar 5 pessoas para convidar para participar da nossa live aqui hoje. Então já seleciona aí as pessoas para que elas cheguem na nossa live, venham participar, venham receber um pouquinho desses conteúdos de despertar da consciência. Acabei de mandar nesse exato momento para 5 pessoas, então eu espero que vocês também tenham feito a mesma coisa e assim a gente vai dando continuidade aqui nos nossos assuntos, né? Sempre lembrando, o foco aqui na nossa semana é a gente conversar, é a gente trocar experiências, né? É tirar dúvida, é fazer pergunta, é compartilhar. Então hoje eu gostaria muito que vocês pudessem colocar as suas dúvidas na prática, porque amanhã é a nossa última live. E a nossa última live, né, eu gostaria de a partir de agora já começar a tirar dúvidas de vocês. Então o que vocês estão tendo de experiência, o que vocês estão percebendo da prática de vocês durante esses 10 minutinhos que vocês estão exercitando aqui durante esses dias. Me contem aí pelos comentários como que tá sendo essa semana e como tá sendo a prática de vocês, principalmente. Se tá dando para perceber esse despertamento da consciência, se tá dando para você observar esses elementos com mais clareza, com mais lucidez dentro de você. Então me contem aí pelos comentários, tá bom? Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo essa semana é porque estão praticando. Então eu acredito que deve ter percepções, devem ter sensações e queira compartilhar como está sendo a evolução da prática nesses dias, tá bom? E aí, eu vou esperar vocês colocarem aí as perguntas. Enquanto vocês colocam as perguntas, eu não sei se vocês estão notando, mas o meu cachorro está nesse momento chorando. Então eu vou colocar ração para ele e volto aqui para a gente continuar a nossa live, tá bom? Então fiquem aí que eu vou deixar ligado. Enquanto isso, vou colocar lá e volto para dar tempo de vocês colocarem aí as perguntas, combinado? Calma aí, segura aí. Voltando, e aí, conseguiram? Colocaram as perguntas? Deixa eu ver aqui. Mostro não, ele dá trabalho, ele fica aqui fazendo bagunça. Se eu mostrar ele, eu não vou conseguir nem fazer a live. Outro dia eu mostro ele. A minha irmã tá perguntando assim, qual a melhor forma de meditar? Na maioria das vezes faço deitada. Então,
Ontem eu até falei sobre isso um pouco. Cadê? Aqui. Ontem eu até falei um pouco sobre isso. A melhor forma de fazer a prática da meditação depende do objetivo. Depende de qual é a finalidade que eu quero fazer aquela prática de meditação. Às vezes eu quero fazer a prática de meditação para eu poder relaxar, para eu poder, né, ter entrar no sono. Às vezes eu quero perceber o meu corpo mais relaxado. Então, o objetivo da prática já é o relaxamento. Então, a melhor postura, a forma mais adequada seria fazer de que jeito? Deitada. Então, nesse momento aqui que a gente está conversando, qual que é o objetivo dessa prática, né? O objetivo aqui é de despertar a consciência. Se é despertamento da consciência, eu tenho que lembrar de qual é a postura, qual é a atitude que eu vou me colocar para que o meu corpo, a minha consciência se mantenha no estado de atenção plena. Então, se eu fizer deitada, muito provavelmente eu vou sentir sono. Muito provavelmente o sono vai me capturar. Ou seja, eu vou interagir muito mais fácil, né, com os elementos da minha casa mental e o meu corpo vai ficar na dormência, vai adormecer. Então, se eu tenho o objetivo de atenção plena, despertar a consciência, eu, pessoalmente falando, prefiro fazer essa prática sentada, que para mim faz mais sentido, porque eu mantenho o meu corpo numa atitude mais atenta, mais plena, tá bom? Mas aí depende de cada pessoa, porque às vezes, né, a gente tá falando de corpo diferente. Às vezes tem pessoas que não conseguem fazer essas práticas, ainda que seja com esse objetivo de atenção plena, sentada. Às vezes tem alguma questão relacionada à lombar, né, às costas. Então, conforme a possibilidade de cada um, a gente vai percebendo qual é a melhor postura. Mas dentro desse contexto, eu preciso entender primeiro o objetivo. E aí eu determino uma postura melhor para a prática. A Nelly colocou assim: você disse que a música pode atrapalhar na hora da meditação. E como fica a meditação guiada que sempre tem música? De novo a gente entra aqui nesse mesmo assunto que eu tô falando da postura, a questão do objetivo, né? Ainda que eu esteja fazendo uma prática de meditação guiada, se vocês observarem bem, a prática de meditação guiada geralmente conduz a gente a um estado de relaxamento, geralmente, né? Então eu observo primeiro o objetivo dessa prática. Quando eu tô com esse objetivo de cultivar presença plena, consciência plena, quando eu coloco a música, existe uma tendência, como o corpo, né? Existe uma tendência da gente engajar na música. E ao invés de eu prestar atenção no objetivo daquela prática, qual seja observar a respiração, observar algum sentido, observar o ambiente, eu engajo na música. Então, a música acaba sendo uma distração, acaba sendo, de uma certa forma, algo que vai acionar os nossos elementos da casa mental, principalmente emoção e memória, que vai remeter a gente a várias memórias, a várias emoções. Então, eu começo a ouvir a música, o que que acontece? Eu começo a experimentar uma emoção. Muitas pessoas começam a meditar com música, choram muito. Não estou dizendo que é errado chorar, né, nesse contexto da meditação, mas eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter essa clareza de que quando eu engajei na música, eu senti o quê? Pode ser que eu tenha sentido saudade, pode ser que eu tenha experimentado uma tristeza, pode ser que eu tenha experimentado uma lembrança boa, então depende. Então a música nesse sentido, ela é um gatilho para os elementos da nossa casa mental. Dentro das práticas de mindfulness, a gente não faz meditação com música, é sempre em silêncio, né? Sempre com os estímulos e as coisas que existem no momento presente. Então eu tenho que ter essa observação. Mas eu posso meditar com a música? Claro que pode. Então, eu só preciso me atentar a isso que eu estou dizendo, ao objetivo. Qual é o objetivo da minha prática nesse momento? Eu quero relaxar, eu quero ficar presente, eu quero
dar elementos para as minhas memórias ficarem aguçadas, eu quero me conectar, eu quero elevar minha vibração, eu quero elevar. Então, qual é o objetivo? Para que eu estou fazendo essa prática da meditação? E é muito interessante a gente estar falando isso, porque a gente tem que ter essa clareza, esse discernimento de começar a compreender que a prática da meditação não é um ritual. Eu não posso olhar para a meditação como algo, né, ritualístico. Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, Não, você não tem que nada. Você só tem que observar. Não importa se está com música, se está com música, se está deitado, se está em pé, se está sentado. Isso aqui, gente, é só uma questão de melhor adequação para que a sua prática, de fato, fique rica. São elementos, são componentes. Mas a meditação em si não é algo ritualístico, né? Então, para eu fazer essa meditação, eu não preciso transformar isso num ritual, mais um ritual, porque a gente já tem vários. Então, despertar a consciência tem que ser algo natural, tem que ser algo fluido. Eu tenho que observar o que é melhor para mim, para o meu corpo. Por isso que é importante que a gente está fazendo essa semana, né? Por mais que eu esteja aqui contando a minha experiência, contando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudo para vocês, é bom para que vocês também falem o que vocês estão experimentando, porque a sua dúvida, a sua sensação, a sua percepção pode ajudar o outro dentro de uma perspectiva de experiência. Porque a nossa consciência, ela cresce, ela ganha força com experiência, não é informação teórica, livresca, né, Google. Não, a nossa consciência, ela só se expande quando ela tem conhecimento, quando ela adquire sabedoria. E sabedoria só acontece quando a gente tem vivência. É diferente de eu ficar aqui assistindo, como eu disse ontem, é diferente de eu ficar lendo livro e não praticando. Então, qual a experiência que eu tenho disso? Nenhuma, é só obesidade mental, obesidade de informação aí na sua cabeça. Então, a maioria das pessoas hoje, o que acontece? Elas estão ficando obesas de informação. Porque hoje, esses conhecimentos, esses conteúdos estão assim à disposição. Agora, eu estou experimentando isso? Eu estou colocando em prática? Eu estou aprimorando a minha consciência de modo que eu possa crescer, evoluir e até mesmo aqui eu vou colocar crescer e evoluir espiritualmente falando. Porque quando eu falo de consciência aqui, eu não estou falando daquela consciência que a gente remete aos processos cognitivos, ao cérebro, à mente, não. Eu estou falando de uma consciência que é maior, de uma consciência que é espiritual, de uma consciência que teve múltiplas existências, de uma consciência que adquire experiência a cada instante, por isso está em constante crescimento e evolução. Então, pensar na consciência a partir dessa perspectiva faz com que a prática da meditação seja a musculação dessa consciência, para que essa consciência tenha recurso, tenha base, tenha, sabe, aqueles pilares aqui embaixo, né, que possibilite ela crescer, possibilite ela evoluir. Deixa eu ver o que vocês estão falando, que às vezes vai passando eu não vejo, né? Existem músicas para cada tipo de atividade. Nosso objetivo deve ser direcionado, sim, sempre observando o objetivo. E aí eu já começo a prática tendo esse direcionamento, tendo esse norte. Para que eu estou fazendo a prática? E aí tem as músicas, né, bineurais que a gente pode utilizar. Eu estou contextualizando para dizer para vocês, né, não estou excluindo as outras práticas, mas apenas contextualizando que dentro das práticas de mindfulness, dessa técnica, a gente não usa música, tá? Então a gente faz a prática em total silêncio e acolhe o que estiver presente de sonoridade. Então pode ser ruídos e pode ser músicas, independe, eu vou acolher, tá? Então isso tem que ficar bem claro para eu entender o contexto da prática que eu estou fazendo. Tem milhares de práticas, desde que eu entenda o contexto e o objetivo, tá tudo certo. E todas as práticas auxiliam a gente no desenvolvimento dessa consciência. Todas as práticas nos ajudam, como eu gosto de pensar na meditação, nessa
nesse alimento dessa pequena chama que existe dentro de nós. Então, dentro de cada um de nós tem uma pequena chama, tem uma faísca. Se fosse parar para pensar assim, né? Tem uma faísca ali dentro que precisa ser alimentada, tem uma faísca que precisa ser nutrida. E a meditação é esse veículo que alimenta, que conduz, né, que fortalece para que essa chama da consciência vá crescendo, vá expandindo dentro de você. Então, muitas pessoas não sabem para que serve essa chama, né? Muitas pessoas não sabem para que vai acender e fortalecer e nutrir essa chama. Muitas pessoas se perguntam: para que eu vou fazer a meditação? Para quê? Então, para que você pratica hoje? Comece a se perguntar o que você quer alcançar com essa prática da meditação. Então, tem os benefícios que são bem claros, né? Os benefícios de mais calma, mais tranquilidade, diminuição de ansiedade, diminuição do estresse, problemas cardiovasculares. Então, tudo isso é tratado de uma certa forma através da meditação. Agora, para além desses efeitos fisiológicos no seu corpo, você acha que a meditação para só nesses benefícios? Então, quando eu começo a perceber e quando eu começo a praticar, a gente percebe que para além desses benefícios, existe esse benefício de acender uma chama dentro de nós. Essa chama nos conecta com a vida, nos conecta com a nossa vida e com esse algo maior que muitas vezes a gente denomina de divindade, de espiritualidade, né? A gente denomina de conexão com a natureza, conexão com o mundo. Então, isso tudo, conforme a gente vai aprofundando na meditação, a gente vai acessando. Daí a importância da gente perceber a prática da meditação e também no contexto do quesito da consciência, que existem degraus de consciência, existem níveis de consciência. E aí, quando a gente começa a pensar nos degraus da consciência, eu começo a me perguntar, né? Existe, então, consciência desperta e consciência adormecida? O que vocês acham? Existe consciência desperta e consciência adormecida? Deixa eu ver o que a Catarina escreveu. Qualquer barulho externo me afeta momentaneamente, me afasta momentaneamente a atenção. Muitas vezes me envolvo nos pensamentos. Tenho de voltar tudo e me conectar novamente. Por isso a meditação que duraria 10 minutos duram 20. Meditação, Catarina, é um eterno recomeço. Então, como eu disse ontem, distraiu, volta. Me engajei, volta para a âncora. Lembra que ontem eu disse qual é a âncora principal? Respiração, mas eu posso fazer de âncora todos os sentidos. Então, a sensação da pele, temperatura, eu posso fazer a minha visão de elemento âncora. Inclusive, uma vez no nosso grupo de mentoria eu passei para vocês uma prática, que é uma prática de meditação que tem como âncora o elemento da visão, o sentido da visão, né, que é aquela prática do Tratak. Então, aquela prática em específico, a gente trabalha com a âncora da visão. Então, tem o elemento âncora da respiração, tem o elemento âncora do olfato, tem o elemento âncora dos sabores, né? Tem um monte de coisa que eu posso eleger como elemento âncora para dar esse suporte para a nossa consciência, esse apoio, né? Então, a nossa consciência, cada vez mais que ela vai sendo malhada, e aí é interessante perceber que ela é malhada nesse vai e vem, nessa hora em que você distrai e você, nossa, o que eu estava fazendo mesmo? Recorda. E aí você sai de novo e recorda, voltou à consciência. E você sai de novo e recorda, voltou para a consciência. Esse movimento, né, auxilia nessa musculação. Então, é um movimento de saída e de volta. A audição, a sonoridade, Francis, também é elemento âncora. Então, toda vez que eu distraio
e quando eu percebo a distração, eu voltei, eu volto à consciência. E isso é um eterno recomeço, até que as distrações começam a ficar menores e você fica mais tempo repousada ali no elemento âncora, naquele elemento que você elegeu. E aí a consciência fica mais concentrada, né? A sua consciência fica mais fortalecida, você presta mais atenção e o mais importante dessa prática, você passa a viver, você passa a experimentar mais o momento presente com tudo o que ele tem. Com tudo que faz parte desse exato instante, você se torna mais apta a adotar, né, nas dinâmicas da sua vida, essa postura de abertura, acolhimento a tudo o que existe. Então, quanto mais eu pratico, mais eu estou nutrindo essa minha chama interna de crescimento, de expansão da consciência. Então, quando a consciência adquire fortalecimento, musculatura, ela é mais capaz de vivenciar as experiências. Então, ela está mais aberta para assimilar essas experiências do dia a dia, ou seja, mais sabedoria, mais conhecimento ela vai adquirindo através das experiências. Então, é a partir desse conhecimento vivenciado, prático, é que a nossa consciência, essa chama da consciência, tem a possibilidade de criar o quê? Um campo maior de atuação, que é a nossa mente. Então, a mente, o que é a mente? Eu já falei isso lá na segunda ou a primeira aula. A mente é o campo de atuação, é o campo de irradiação da consciência. Os elementos da nossa casa mental estão dentro do campo mental. Estão dentro desse halo, se fosse uma vela, dentro do halo luminoso, do qual essa chama consegue iluminar. Então, se a gente pega, por exemplo, um ímã, o ímã também tem um campo magnético, não tem? Então, a gente tem lá o ímã, que irradia aquela força magnética, como a consciência. E ele gera todo um campo magnético ao redor. Então, ali a gente teria o espaço da mente, onde os elementos da casa mental atuam. Então, a consciência, cada vez que ela adquire experiência, cada vez que ela se coloca no exato presente, no exato instante, ela tem a chance de adquirir conhecimento, de vivenciar, de ter mais experiências, e a partir disso é que ela cresce, a partir disso é que ela gera sabedoria. Tá dizendo que a prática da meditação ajuda em todos os sentidos da nossa vida, em todos os sentidos da nossa vida. Tanto que se a gente começa a observar as práticas, as terapias, as técnicas que hoje auxiliam a gente nesse desenvolvimento humano, espiritualidade, todas, sem exceção, todas nos conduzem a uma atitude meditativa de autopercepção, de autoconsciência, de autoobservação. Então, essa é uma atitude que atravessa tudo na nossa vida. Atravessa os relacionamentos, atravessa o trabalho, atravessa a convivência familiar, atravessa você com você mesma. Então, tudo que você vai fazer e tudo que você se coloca nessa experiência, se você não tiver presente, você vai estar o quê? Adormecida. Por isso que eu disse, então, o que acontece? Hoje a gente tem consciência desperta e de consciência adormecida. A gente tem as duas coisas. Eu tenho a consciência desperta, ou seja, aquela consciência iluminada, 100% iluminada, e a gente tem a consciência adormecida, ou seja, em 1% desperta. Então, quando eu paro para observar que eu tenho 8 ou eu tenho 80, existe um intervalo no meio. Existe uma gradação, existem graus de despertamento da consciência, existem graus, níveis, degraus de consciência. Então, tem pessoas que têm um pouco mais de despertamento da consciência. Tem gente que está com 10% de despertamento da consciência, tem gente que está em 20%, tem gente que está em 40%, tem gente que está em 50%. Então, depende do nosso
acervo, né, de experiência para eu saber o quanto a minha consciência está desperta. E a gente não tem como saber uma porcentagem exata, porque é como se fosse o prisma do arco-íris. As cores, elas vão se dando, né, nesse degradê, e de repente já é outra cor. Então existe esse intervalo ali entre uma cor e outra que você não sabe exatamente o que é o que, né? Que se é laranja ou se é vermelho, quando é que passou pro amarelo. Então quando você percebe, já está. E isso acontece com a vivência, isso acontece no dia a dia. Por isso que a prática da meditação é tão falada hoje, para tirar a gente desse looping, né, de passado e de futuro, e colocar a gente no momento presente, porque só no presente a gente adquire e vivencia as nossas experiências. Se eu não estou presente, as minhas experiências estão passando batido, ou seja, eu estou dormindo. Deixa eu ver o que a Nelly colocou aqui, ó. A distração aparece, eu volto para o elemento âncora, e isso acontece quantas vezes forem necessárias, certo? Mas dentro do tempo estabelecido por mim, sendo assim, não precisa começar a contar o tempo novamente, não precisa começar o tempo novamente, Nili. A distração deu e você volta exatamente de onde você parou, ó, tava observando a respiração. Então, o que a gente faz? Lembra que ontem eu falei mais ou menos um roteiro para vocês de entrada na prática e de saída na prática, não foi? Ali naquele centro, que é o objetivo da prática, acontece um monte de vezes a distração. O caminho em si, quando você está fazendo o trabalho de entrar na prática, também acontece um monte de distração. Então, distraiu em qualquer momento, em qualquer parte da prática, volta para onde você estava. Então, eu estava aqui observando o ambiente, né? Estava entrando na prática, distraí. Distraí, mas o que eu estava fazendo? Recorda. Eu estava entrando na prática, percebendo o ambiente. Qual a parte do ambiente que eu estava observando mesmo? Eu estava observando a sonoridade. Então, eu volto para a sonoridade, eu volto para os sons. E assim até chegar no objetivo, no elemento âncora, qual seja a respiração. Ali eu fico, respiração, observo a respiração. Distração. Saí, para onde eu volto? Para a respiração. Ok? Então, a distração vai acontecer muitas vezes e tá tudo certo, tá tudo bem. Aí eu preciso entender que se eu começo a me julgar, se eu começo a criticar, se eu começo a interagir, o que aconteceu? Consciência adormece, fica aprisionada pelos 4 elementos da casa mental. E aí o que vai acontecer, né? Acabou a meditação ali. E aí essa distração faz você despertar. Então, olha, recorda, eu estava prestando atenção na minha respiração, quando de repente passou um pensamento que me levou para a emoção, que trouxe a memória, que me fez pensar em várias ideias. Peraí, elementos da casa mental, vocês estão presentes, mas nesse momento eu vou voltar para o elemento âncora e vou apenas observar. Fica claro isso para você, Nelly? Dessa forma, a Sueli colocou assim, através da prática da meditação, parei de usar corticoide sem comprometer a minha saúde. Diminui dor, um monte de coisa, tem muitos benefícios. Só para esclarecer o que a Catarina disse, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Certo. Então, o que eu estava dizendo, né? A gente tem aí a consciência adormecida e a gente tem a consciência desperta. Entre um ponto e outro, a gente tem vários degraus de consciência. Esses degraus de consciência eu só vou, subindo, eu só vou escalando e aumentando o nível da minha consciência. Quanto mais eu fico no presente, mais eu adquiro essas experiências, ou seja, mais eu dou nutriente, mais eu dou alimento para essa chama que a gente está aqui chamando de consciência que mora dentro de mim. E mais essa chama cresce rumo a essa evolução. E aqui eu estou dizendo a uma evolução espiritual, verticalizada. Se vocês observem o fogo, você pode mexer na vela de todos os lados que você quiser, o fogo só vai para cima,
não desce para lugar nenhum, ele só verticaliza. Então, a chama da nossa consciência é a mesma coisa. Se ela está fortalecida, se ela está nutrida, ela vai fazer a gente crescer e evoluir dentro desses degraus de evolução. Então, eu tenho que utilizar a prática da meditação não só como uma técnica para adquirir poder mental, concentração, foco. Isso tudo são benefícios reais da prática, mas para além disso, eu estou crescendo enquanto um ser humano. Enquanto um ser humano que tem várias dimensões, incluindo a dimensão espiritual, né? Que nos conecta a esse sentido maior da vida. Então, quando eu pessoalmente falando, quando eu penso na meditação, eu penso nessa meditação profunda de conexão e elevação do meu ser. E aí a gente pensa aí nos grandes seres que passaram pela Terra, né? A gente tem aí Gandhi, Madre Teresa, o Rumi, a gente tem o Chico Xavier e tantas outras pessoas que passaram e que atingiram graus de consciência elevadíssimos. Então, se eles conseguem, como eu disse lá atrás, né, em algum momento eu disse isso, se uma pessoa consegue, todo mundo é capaz de despertar a consciência e de escalar essa escada, né, de níveis de consciência. Para quê? Para irradiar mais luz e mais pessoas sejam despertadas através da sua chama. Um ser desse naipe, né, desse nível consciencial, por exemplo, como Chico, como a Madre Teresa, como Gandhi. Aqui eu não vou nem convocar, né, a referência maior que a gente tem, que seria Jesus nesse momento, para a gente não confundir muitas coisas. Mas essas pessoas, a chama delas é tão grande, o nível, o degrau de consciência que elas estão, são tão altos, digamos assim, que o campo mental dessas pessoas irradiam a quilômetros de distância. Então imagina um ímã com um campo eletromagnético enorme. Então a consciência atua nesse campo de irradiação, como se fosse um sol. A gente tem o sol, até onde vai a luminosidade do sol é o campo de atuação desse centro, né, desse sol, dessa luz. Então, quando a gente desperta a nossa consciência, e aqui a gente está usando o recurso da meditação para despertar e para fortalecer, a gente também amplia o nosso campo de atuação, nosso campo de irradiação. Então, outras pessoas podem ser despertadas pela sua chama. Então, quando a gente está pensando na meditação como uma prática como uma arte, como eu coloquei no início, né, uma arte de despertamento da consciência, a gente também está falando disso, de utilizar essa nossa chama interna para auxiliar outras pessoas também. Então, quando eu estou presente, quando eu estou nesse exato instante, eu posso ser útil, eu posso servir. E aí alguém em algum momento aí perguntou sobre o Reiki, né? Nada mais é desse cultivo também, para que a gente se faça presente no aqui e no agora e possa auxiliar outras pessoas. Então, cada vez que eu vou gerando clareza, a meditação tem essa capacidade, uma vez vivenciada, praticada, de nos tornar pessoas melhores gerenciadores, né? Melhores líderes internos, melhores nessa liderança interna desses elementos da casa mental e educando esses elementos, porque às vezes a gente tem a crença que essa evolução, esse crescimento, né, esse despertamento da consciência só se dá pela dor. Então, quando eu falo que as experiências nos despertam, muitas pessoas têm esse paradigma, né, essa crença de que eu vou passar por algum sofrimento, eu vou passar por uma dor e aí eu vou despertar. A dor é um veículo de consciência. A dor é o último recurso utilizado para despertar a consciência. Então, se eu estou num sofrimento, se eu estou passando por algo muito complicado na minha vida hoje, acorda, porque isso é convite
para despertar a consciência. Isso significa que você que está aqui me ouvindo tem condição de dar um passo a mais nesse degrau e por alguma razão você precisa ser empurrado. E aí o que acontece? Vem uma dor que te faz sair desse conforto, te faz perceber esse momento, te tira um pouco, né, dessa esfera, dessa zona de conforto, para que você cresça, para que você evolua. Então, a meditação talvez seja um recurso de despertamento da consciência que possa, né, não vou te dizer que vai ficar imune à dor e ao sofrimento, mas pode te auxiliar a ver isso tudo, todos esses desafios com outros olhos, percebendo esse olhar do crescimento, da expansão, da evolução, porque a sua alma, o seu espírito, a sua consciência, ela roga por crescimento, ela sente que precisa fazer algo, ela espera que isso aconteça aqui e agora, só que muitas vezes a gente fica aí aprisionado, né, nessas dinâmicas do passado, nessas dores do passado. A gente fica aprisionada, como eu disse na primeira aula, nas dores do futuro. A gente fica aprisionada nesse efeito manada, no que as outras pessoas vão pensar, e um monte de coisa não nos permite evoluir e crescer, né? Então, às vezes a dor vem para dar esse impulso, mas a gente sabe que as experiências de amor, de alegria, também servem a esse propósito. Então, quantas pessoas cresceram porque os filhos nasceram, porque descobriram, por exemplo, que estavam grávidos, né? Pais e mães aí. Então, experiências de amor também faz a gente evoluir. Como eu disse, né? A dor é o último recurso para fazer a gente crescer. Então, meditar faz a gente olhar para essa dinâmica interna, entendendo um pouco dessas coisas, né? Eu não medito só para ficar focada, atenta, com uma mente fortalecida. Não, eu medito porque a minha alma pede por algo mais. A minha alma pede por profundidade. A minha alma pede por crescimento espiritual. A minha alma pede por conexão com algo muito maior que nada aqui, nenhum livro até hoje conseguiu me explicar. Aliás, algumas leituras espíritas me conectam muito com isso. Então, a meditação, essa meditação profunda, faz com que a gente recorde dessa nossa verdadeira essência, desse verdadeiro caminho evolucional que todo mundo está trilhando e que mais cedo e mais tarde todo mundo vai começar a dar passos nesse degrau. Por que tantas pessoas preferem ficarem adormecidas? Porque a partir do momento que você ganha em consciência, você conquista nível consciencial, você eleva um degrau de consciência, você também adquire responsabilidade. Responsabilidade com você, responsabilidade com o outro, responsabilidade com a sociedade. Então, a partir do momento que você vai alcançando novos degraus, mais responsabilidade também vem junto. Então, por que é mais fácil ficar adormecida, mais fácil ficar, né, ali emaranhada, presa, deixar que os elementos mesmo tomem conta de mim? Porque eu não quero ter responsabilidade, eu quero que cuidem de mim, aliás. Então, nessa minha fantasia de ser cuidada, eu permito ficar dormindo e eu permito que esses elementos me dominem. E aí eu culpo o passado, eu culpo o país, eu culpo os meus pais, eu fico acomodada, minha tia tá aí dizendo, ó, fica acomodada, aí eu culpo as condições que eu cresci, né? E aí a gente vai cada vez mais se emaranhando e se embolando e fica cada vez mais adormecidos. Então, a meditação, ela traz esse olhar para a vida, né? E a gente se coloca cada vez mais no momento presente, justamente para que a gente tenha essa autocondução. O que eu quero para a minha vida, aqui e agora? O que eu quero experimentar? Qual é o aspecto da minha vida que eu preciso crescer? Porque às vezes você tem consciência, lucidez em relação a um aspecto da sua vida, mas não está tão claro e lúcido assim em relação a outros.
Então, a gente tem uma roda da vida que a gente vai iluminando e vai crescendo em níveis de experiência aos poucos. E é assim que a gente vai crescendo, um passo de cada vez. Ninguém está aqui para dar salto, né, para pular de um lado para o outro. Não, a gente está aqui para caminhar, para dar passos, para crescer, para evoluir. A Sueli está dizendo assim, ó, trilhar essa escala evolutiva é bem desafiante, também gratificante. É desafiante, gratificante e a partir do momento que eu me engajo e percebo que a vida é crescimento e evolução constante, né, a gente muda esse olhar. Então, aquilo que às vezes era difícil, era complicado, passa a ser esse desafio, né? E a gente é movido por desafios, a gente gosta de autossuperação, de perceber que uma coisa que era difícil agora eu consigo fazer. Então a gente gosta muito disso, porque o nosso espírito, o nosso ser pede por crescimento. Então paralisar é se manter acomodada, e a meditação tira a gente dessa zona de conforto, principalmente no que diz respeito a esse processo de autoconhecimento. Então, uma vez que eu tenho essa postura, essa vontade de me conhecer e eu começo a meditar, eu começo a acender essas áreas da minha vida, mas aqui dentro primeiro. Onde eu quero olhar primeiro? Qual é a faxina? Qual é o cômodo que eu vou reformar primeiro? Quais são as experiências desafiadoras que eu quero nesse momento jogar luz? Eu quero compreender, eu quero entender, né? Qual é a área aqui dentro que eu estou precisando acender essa chama? Então a meditação é esse grande recurso, esse grande ferramenta para esse processo de autoconhecimento, para a gente se conhecer e para a gente se transformar. Como eu disse na primeira aula também, não tem como se transformar se a gente não olhar, se a gente não saber o que está aí dentro. O primeiro passo é a observação. O primeiro passo é eu dizer, olha, tem isso aqui, é real, é verdade, eu não posso negar porque isso existe dentro de mim e a partir disso eu vou transformando, certo? Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas? Coloquem para mim pelos comentários. Então, quando eu estou dizendo de consciência aqui para vocês, nesse contexto da Semana da Meditação, que fique bem claro, a gente está falando de uma visão mais ampla da consciência, não meramente processo cognitivo, tá? Então, meditação, a gente tem essa parte que a gente trabalha os processos cognitivos, né, de atenção, foco, concentração, mas para além disso, acaba que todas essas técnicas que são laicas nos conduzem para essa meditação mais profunda, de entender, né, essa consciência de uma forma mais espiritual, de crescimento e de evolução, tá? Como que faz para participar do grupo do Telegram? Minha irmã tá perguntando. Olha, o link, para quem não tá ainda no link, no grupo, aliás, o link tá ali nos meus destaques, é só arrastar e entrar. Eu coloco o link da aula, o replay de todas as aulas que acontece aqui no Instagram, dentro do Telegram. Então os vídeos vão pro YouTube, a gravação das lives, e eu coloco o link lá dentro do Telegram. E aí é só ir arrastando lá pelos destaques, o link tá tudo lá, tá bom? Então, como eu tava dizendo, mente e consciência são duas coisas diferentes. É importante saber isso. A consciência é essa chama. A consciência é o centro da onde irradia a luz, a luminosidade, né? A consciência é que gera o campo mental. A mente é o campo de atuação da consciência. Então, lembrem sempre dessa ilustração de uma vela. A vela é a consciência. A mente é o halo luminoso que a vela, que a chama da vela gerou. Outro exemplo, o ímã. A consciência é o ímã. O campo magnético é a mente. Então, a mente é o campo. A mente é o terreno.
Então imagina a sua sala. Quando você tira todos os móveis da sua sala, fica o quê? Fica um campo vazio, não é assim? E aí, conforme você vai tendo experiência, você vai preenchendo esse vazio, ou seja, a sua mente, o seu terreno, a sua casa mental. Então, os elementos da casa mental atuam no campo da mente. Enquanto a consciência estiver fraquinha, enfraquecida, esses elementos da casa mental, eles acham que são os donos, acham que eles que vão comandar. Então, eu tenho que entender que a consciência é a geradora desse campo, certo? E quanto mais eu adquiro experiência, mais eu vivencio coisas, mais eu vou adquirindo conhecimento, mais a minha chama, mais a minha consciência, ela se fortalece e cresce. E aí, quanto mais a minha chama é nutrida, quanto mais a minha chama é fortalecida, maior é o meu campo consciencial. Ou seja, maior é o meu nível, maior é o degrau da minha consciência. E quanto maior é o grau da minha consciência, eu tenho mais campo de atuação. É maior o meu campo de atuação. Então, quando a gente pega esses seres que já passaram pelo nosso planeta, que têm uma consciência elevadíssima, o campo de atuação desses seres é enorme. Então, dizem que Jesus, por exemplo, quando veio na Terra, o campo de irradiação dele era muito grande. Houve pesquisas que também falam, né, que argumentam que o campo magnético ali do Chico também irradiava milhares de quilômetros. Então, eu preciso começar a compreender que quanto mais eu adquiro experiência, quanto mais eu estou no momento presente, mais eu vou nutrindo a minha chama, mais o meu campo vai se tornando irradiador, mais eu vou me tornando o quê? Uma pessoa iluminadora. Então, a nossa semana da meditação e todo o trabalho que eu faço aqui dentro desse canal é para fazer com que vocês se tornem pessoas iluminadoras, pessoas que irão irradiar pela vida onde quer que passem. Então, a chama precisa ser acesa, e o mais interessante nisso tudo é que a nossa chama interna, a nossa consciência, ela tá aí, ela existe, mas talvez ela esteja tão fraquinha que ela não consiga força, de fato, para ter aquela explosão e se iluminar e despertar de uma vez. Então, precisa de vir uma outra chama, talvez uma chama mais fortalecida, e compartilhar a chama um pouquinho com você. E aí você recebe, você se nutre, e aí você tem esse despertar. E aí você começa a vislumbrar, nossa, que paisagem é essa? O que é isso que eu estou experimentando? Por isso que a gente faz retiro, por isso que a gente dá curso, porque eu estou compartilhando um pouquinho da minha chama aqui na live, por exemplo, com vocês, para que a sua chama se nutra, a sua chama se fortaleça e você possa fazer o mesmo com outras pessoas. Antigamente, acho que era na Grécia, se eu não me engano, tinha as vestais, né? Que compartilhavam e eram guardiãs do fogo sagrado, compartilhavam o fogo sagrado, justamente para manter o quê? A chama acesa. Então a gente precisa manter a nossa chama acesa. A meditação é um dos inúmeros recursos que existe para ajudar nesse fortalecimento da nossa chama, para manter a nossa chama acesa. Então, quando você está aqui numa live, quando você procura conhecimento, quando você está aí nessa busca incessante por autoconhecimento, é essa chama que está buscando nutriente. E às vezes não é uma coisa livresca, sabe, conteúdo teórico, não. É a presença, é a energia, é essa experiência de estar no momento presente, vivenciando tudo que o momento presente nos tem. E aí você se nutre novamente. Então, observem na vida de vocês o que nutre essa chama, essa consciência que vai estar se verticalizando, que está crescendo, que está evoluindo. A Catarina está colocando assim, eu tenho melhorado bastante na forma de tratar o meu interior. De me cuidar, de me ver como um ser imperfeito. Isso mesmo, Catarina. A gente começa nesse processo de autoobservação e a gente começa a perceber os diálogos, né? Porque a gente acha que a voz julgadora só serve para julgar o externo, mas na verdade a voz julgadora
quem é a pessoa que ela primeiro julga, a primeira pessoa que ela critica, a primeira pessoa que ela analisa, a primeira pessoa que ela faz aquela análise completa. Quem? Quem que ela primeiro julga aí nesse contexto? A primeira pessoa que ela julga, que ela aponta o dedo, é para você mesma. Então a gente tem um olhar, né, para nós mesmos de muita crítica, de muito julgamento. A gente se envolve nas emoções, a gente tem mania, uma tendência a valorizar as coisas ruins e negativas. Então a gente muda esse relacionamento interno e passa a fazer o que a observação qualificada nos convida. Observar o nosso ser em evolução, em crescimento, em desenvolvimento. E quando eu adoto essa postura, eu me observo com compaixão, eu me observo com amor, eu me observo com gentileza, eu me observo com amorosidade. Então, eu começo a exercitar isso primeiro, aqui dentro, e depois isso exterioriza, e depois isso é colocado para fora. Eu me alinho primeiro com essa minha essência, né? Com essa minha busca interior, com essa minha natureza interna. Eu crio o que a partir da prática da meditação que eu disse na primeira aula? A gente cria intimidade com o nosso ser, com o nosso mundo interno. Mundo interno que existe e a gente pouco conhece. Pouco conhece, a gente não tem tanto conhecimento das coisas aqui dentro. Então, quando eu medito, eu estou aí acendendo a minha luz para me conhecer. E para conhecer o meu eu real e não o meu eu ideal. E o meu eu real, Catarina que perguntou e comentou, o nosso eu real é um eu real imperfeito. Por que ele é imperfeito? Porque se ele fosse perfeito, ele não tinha a chance de evoluir aqui nessa dimensão. A gente nem estaria encarnada aqui se fosse tudo perfeito, todo mundo já iluminado. A gente não estava aqui. Então, eu olho para mim, para o eu real, e o eu real é imperfeito. E só nessa imperfeição, nesse auto-reconhecimento de que eu sou imperfeita, eu posso crescer. Só o imperfeito, como diria Bert Hellinger, né? Para quem conhece, segundo ele, só o imperfeito, o ensinamento dele, só os imperfeitos podem crescer. Só os imperfeitos evoluem. Porque só os imperfeitos têm um degrau a mais para subir, uma melhoria contínua. Porque o perfeito já está acabado. O perfeito, inclusive, está no outro plano, né? Não está aqui. Faz sentido isso aí para vocês? A Zumira está colocando assim, a convivência com certas pessoas pode apagar essa chama. Ou essa chama não está fortalecida e por isso pode enfraquecer com essas pessoas. Você perguntou e já deu a resposta, viu, Zumira? Exatamente. Geralmente, quando a gente se sente enfraquecido, a gente tem que pensar o que em mim eu estou deixando de olhar. Por que essa convivência com o outro está me afetando tanto? O que em mim eu preciso curar? O que em mim eu preciso cuidar? Porque a gente está lendo também o livro dos 4 compromissos, né? O que essas informações do externo, tudo aquilo que eu estou assimilando, por que está ganhando morada dentro de mim? E isso a gente tem a questão da própria sociedade, da nossa criação, né? Então, eu, de uma certa forma, por estar enfraquecida, por estar com o meu terreno, com o meu campo mental desnutrido, eu permito que sementes do externo caiam no meu campo mental e cresçam. E, de certa forma, eu tenho uma sensação de que a minha chama, a minha luz ficou menor. Mas na essência, na raiz disso tudo, a sua chama está aí. Ela só precisa ser fortalecida, resgatada. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer, Zumira, é quem eu sou aqui? Por que eu estou deixando, né, que o externo comande o meu mundo interno? Por que eu estou dando tanto poder assim para os outros? Por que eu estou dando tanto poder assim
para que as outras pessoas afetem o meu mundo interno. Então, nesse momento, a consciência, quando eu delego, né, quando eu dou poder para os outros, o que acontece com a consciência? Ela adormece, ela fica anestesiada. Então, o que em mim eu preciso cuidar? O que em mim eu preciso resgatar? Então, é importante que a gente reflita, né, por essa perspectiva, porque quando eu deixo que a outra pessoa afete o meu mundo interno, é porque eu estou adormecida, eu estou conectada com o efeito manada, os elementos da minha casa mental estão tomando conta, e pode ser que esses elementos aí dentro de você adquiriu superpoder, de tão grandes que eles ficaram. Então comece a analisar no seu contexto, quem você é de verdade, o que você se conecta, quais são os seus valores, quais são as suas necessidades, o que realmente você quer para a sua vida. Para quê? Começar a reconectar com o seu eu real, com a sua verdadeira essência. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Me contem aí pelos comentários. Então, como eu estava dizendo, né? Quanto mais experiência, quanto mais eu fico no momento presente, mais eu tenho a chance de evoluir, de crescer e de nutrir a minha consciência. Mais a minha consciência fica despertada, mais luz eu adquiro. Então, o foco da nossa prática de meditação é estar no momento presente, desfrutando de tudo que o momento presente nos oferece. Para quê? Para a gente adquirir sabedoria, para a gente adquirir harmonia interna, para a gente se tornar pessoas cada vez mais irradiadoras, iluminadoras, para que a nossa consciência seja iluminada e assim cresça e ilumine a nossa casa mental. Para eu começar a selecionar quais são essas sementes que estão aí no seu terreno, que eu quero de fato que cresçam, que floresçam dentro de mim. O que realmente eu vou permitir que fique no meu campo mental. E aí você passa a ser a dona da sua casa mental. A dona desse campo maravilhoso, que é propício a várias sementes de amor, de gratidão, de harmonia. Então, começar a iluminar a casa mental, né, esse campo mental, é começar a selecionar, é começar a ter essa clareza. O que eu quero que fique aqui dentro de mim? E assim a gente vai nos aprofundando aqui dentro de nós mesmas, né? Às vezes fica até difícil a gente falar, né, nesse contexto. A gente vai aprofundando dentro de nós mesmos. Então, meditação não é, como eu já disse, só ficar lá, né, sentada em postura de lótus, fazendo mantras e etc. Não. Meditação é atitude de presença. Meditação é eu estar presente. A arte da meditação é esse convite ao despertar da consciência. E todas as pessoas, sem exceção, têm essa capacidade. E quanto mais eu faço isso, mais eu cresço a minha consciência espiritual. Mais eu me conecto com essa elevação da consciência, certo? Então, que fique isso para vocês hoje como lição, como ensinamento. Eu espero que vocês tenham gostado e sempre recorde, né? Uma coisa que eu não falei, que eu acho importante finalizar com isso. Existem muitos níveis de consciência, muito, né? Numa escala de 1 a 100, aqui hoje, encarnado aqui, vocês que estão me assistindo, cada um tem um nível de consciência. Não queira, não exige, não julgue o nível de consciência do outro. Todas as vezes que você se deparar com algo que talvez mobilize os seus elementos aí da casa mental, lembra da observação qualificada, sem julgamento, sem crítica, sem expectativa, sem esperar nada, porque cada pessoa tem um nível de consciência diferente do seu.
Então, o recado que eu deixo para a gente finalizar, cuida do seu nível de consciência. Cuida de fazer com que a sua consciência seja cada vez mais iluminadora. Como? Através dos seus exemplos. Não é através do blá blá blá, não é através da doutrinação, tá? É através da sua ação, das suas atitudes, das suas palavras, né? Mas não aquele blá 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 de doutrinação. E muito mais pelos atos. Então, eu quero me tornar uma pessoa iluminadora, eu vou olhar para os níveis de consciências que estão ao meu redor, especialmente na nossa família, com compaixão. Sem crítica, sem julgamento, sem expectativa, sem esperar nada, porque se eu olho para fora e já estou nesse julgamento, já estou emaranhada, a minha consciência já está adormecida. Então, às vezes a gente pensa na meditação só com os olhos fechados, mas quando a gente está com os olhos abertos, também é possível exercitar essa atitude meditativa. Então, fique presente. E lembre-se sempre, julgou, criticou, analisou, comparou, lembrou, trouxe ideias, referências, sabe, comparações, preconceitos, valores, crenças, trouxe emoção, ativou reações químicas no seu corpo, tem interação com esses elementos acontecendo. Agora, como eu vou lidar com isso é que é a grande diferença. E aí é nesse espaço-tempo do como que a prática da meditação te auxilia a tomar decisão, a tomar a melhor atitude, a falar as melhores palavras, a compreender o tempo, se é hora de falar, se é hora de calar, se é verdade o que eu vou falar. Então, a meditação, conforme eu pratico na vida, nos dá tempo para adotar a melhor atitude ou as melhores ações de forma que seja mais benéfica para você e para o outro. Então, meditar, como a gente está aqui falando, tem uma semana, hoje é o nosso penúltimo dia, tem muito benefício. Tem benefício internamente e tem benefícios para o externo, porque a gente não vive só, a gente vive nessa interação constante com o outro e com o mundo. Por isso eu estou dizendo, a consciência, quanto mais a gente adquire consciência, mais esse olhar compassivo precisa ser ativado, porque senão só fica poder mental. E poder mental é destrutivo se eu não tiver amorosidade e compaixão. Tudo bem com isso? Me contem aí pelos comentários como é que vocês recebem esses conteúdos, porque talvez seja a primeira vez que eu esteja falando dessa forma aqui, né? Então, cada vez que a gente faz esse trabalho, cada vez que a gente vai conversando, a gente vai acrescentando um pouquinho, porque é importante que a gente também vá evoluindo nessa prática, e aí a consciência, o momento parece que está propício para isso, né? Então me contem aí pelos comentários como é que vocês ficam, pra gente encerrar a nossa aula de número 6, e amanhã a gente volta com a nossa última aula, tá? O Theo tá aqui, batendo na porta como sempre, ainda bem que vocês já estão ficando acostumados com esses barulhos aí, né? Então, Mariana, obrigada, linda aula hoje, gratidão a todos vocês, gratidão pela companhia, gratidão, Francis, gratidão a Tamires que tá aí, Tamires, que saudade de você, a Catarina, deixa eu ver quem mais tá aqui, a Raquel, a Nelly, a Zulmira, a Silvana, será que é a Silvana que eu conheço? Acho que sim. Meu pai tá aqui hoje, que inédito, agora que eu vi o nome dele, olha só. Espero que meu pai comece a meditar, tá bom? Vai experimentando aí. Olha, então, muito obrigada pela companhia de todos vocês. E a gente vai encerrar amanhã a nossa semana de meditação e com o compromisso de melhoria constante, né? Melhoria contínua aí nas nossas práticas, entendendo que meditação não é aquela só sentada, é o exercício dessa presença. E esse exercício de fazer a prática sentado de forma formal, 10 minutinhos todos os dias já te auxilia a ter uma presença na sua vida. Isso é o mais importante, tá bom? Gratidão a todas, boa noite, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau!